Oi, pessoal, boa noite. Eu vou localizar aqui o Anderson, que hoje vai falar comigo sobre autoexigência. Ele ainda não apareceu aqui pra mim, espero que todos estejam bem. Vamos ver. Espero que todos estejam bem, estejam seguros. Aqui. Pronto. Em seguida ele deve estar entrando. Aqui, já enviei o convite. Ué, olha que legal, quanta gente entrando, que bom. Olá, Oi, Anderson. olá, tudo bom? Deixa eu Tudo? colocar aqui num ângulo bom. E aí, Uhum. pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Né? Tivemos umas pequenas férias das lives do NAP, É mas estamos verdade. de volta, né? Estamos de volta aqui, né, nesse bate-canal. Uhum. Tava contando pro pessoal, Anderson, que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre autoexigência, né, que é o nosso tema de hoje. Vocês se sintam à vontade para ir nos fazendo perguntas, por favor, interajam junto conosco, se sintam bem à vontade, é uma conversa, né? Então, dentro do que Exatamente. vocês se sentirem em dúvida, por favor, tirem conosco. Vocês sabem, sabe, Jana, que antes de entrar, eu estava Uhum, refletindo sobre essa coisa da autocobrança e o uhum, quanto é interessante esse processo, na verdade, né? Porque, claro que, né, dentro da universidade, isso eu acho que acaba se tornando um pouco mais visível, mas o quanto, na verdade, ela é colocada pra gente como quase fosse o mínimo. Tipo assim, é como se, tipo assim, fazer o nosso trabalho de uma forma, tipo, de excelência é o mínimo que isso tem que ser feito. E daí, a partir disso, o quanto nós acabamos criando uma postura onde a gente não consegue se colocar e ver as pequenas dificuldades que muitas vezes a gente pode ter para dar conta, né, para justamente conseguir fazer, alcançar aquele desempenho que a gente gostaria de ter, né? exatamente. Exatamente, Anderson. Fico pensando assim, né, que a gente cria uma ideia sobre como as coisas deveriam ser, e no campo das ideias, como dizia Platão, tudo é possível, né? E aí, bom, a gente tenta concretizar essas ideias e acaba vivenciando em alguns momentos a frustração e perdendo a oportunidade de viver o momento que é justamente ter experiência sobre determinadas situações. Então, fico pensando assim que às vezes quando a gente está se experimentando numa profissão, quando a gente está começando uma faculdade, né, a gente cria diversas expectativas de como vai ser, de como as coisas vão funcionar, de quais as notas eu vou tirar, de como eu vou me sair, né? E aí as falhas naturais da vida, elas acontecem, né? Bom, eu posso aproveitar isso como um aprendizado, porque, bom, eu justamente estou fazendo uma faculdade, estou cursando para aprender, né? Então é óbvio que acontecerão falhas, que acontecerão situações em que talvez não sejam tão agradáveis. Perdão, engasguei aqui. Ou Opa, estava tomando água. Ou eu posso aproveitar, né,
para aprender com isso, ou então eu vou acabar perdendo esse momento. Exatamente. E é interessante também a gente poder pensar que quando a gente fala de autocobrança, é interessante a gente pensar também o quanto às vezes ela vai estar relacionada justamente a uma visão distorcida que a gente tem de nós mesmos. Uhum. Né? Do tipo, eu não sou bom o suficiente, eu tenho que me esforçar cada vez mais, né? Eu não posso perder tempo fazendo as coisas. E é muito comum que a gente percebe que isso vem de muito do passado, assim. Eu sempre, toda vez que eu vejo uma criança que as mães falam, ele é tão comportadinho, parece um adultinho, eu confesso que eu olho e digo assim, ai, coitado, ele vai sofrer, né? Por quê? Porque, no geral, já é colocada em cima de uma criança dessas uma autocobrança muito grande. Uma cobrança, na verdade, não é uma auto ainda, né? É uma cobrança grande. E daí essa cobrança ela é internalizada. E quando a gente se torna adultos, a gente acaba achando que a gente tem que estar o tempo todo correndo atrás da máquina, porque senão não vai ser bom o suficiente. Né? E daí é tão comum a gente ver pessoas em concursos públicos legais, né? Ou, por exemplo, né, no nosso caso, dentro da UFSC, cursando medicina, no quarto, quinto semestre, dizendo, eu não aprendi nada, porque eu sou péssima, e eu sou horrorosa, e nada que eu faço é bom. E daí tu vai ver, por exemplo, o histórico acadêmico da pessoa, e é tudo 8, né? Tudo 8,5. Tu diz, tá aqui 8, daí a pessoa vai olhar e vai dizer o quê? Mas não é 10. Né? Isso acaba sendo Justamente muito ruim. por essa ideia que tu tá trazendo, assim, de que como se nós fôssemos perfeitos, assim. Né? E aí a gente se exige isso. Isso. Ou que a gente tem a obrigação de ser perfeito, né? Que Exato. esse é um outro ponto importante. E também uma coisa interessante é a gente parar para pensar o quanto, às vezes, no processo de querer que uma coisa seja perfeita, a gente fica num eterno processo de preparação, né? Então eu crio, eu faço um planner, mas não tem que ser um planner, não é uma folha de papel. Tem que ser um planner mega trabalhoso, trabalhado naquelas canetas Stabilo. Agora tem umas outras que estão mais na moda, que é Stabilo. Mas assim, daí tu faz, acontece, daí na hora de executar o plano, tu cansa, né? Por quê? Porque tu gasta tanto tempo na preparação que tu acaba não conseguindo fazer. Por quê? Porque tem que sair perfeito. É o peso que a perfeição traz, né, Anderson? Exatamente. Só que o grande problema é que as pessoas não se dão conta que, às vezes, para algo ser bem feito, ela precisa ser feita várias vezes e ser colocada em prática para dar certo. Eu estava conversando essa semana com um paciente meu e a gente estava falando sobre YouTube. Né? É um adolescente, então qual é o sonho de todo adolescente hoje em dia? Ser youtuber, né? Claro. Todo adolescente quer ser, até eu quero ser youtuber, eu acho, ganhar uns, como é que eles chamam, os recebidos. Mas eu tava conversando com ele sobre isso e eu tava me dando conta que, tipo assim, quando a gente vê os grandes youtubers, Felipe Neto, né? Não tô falando dos bons youtubers, eu estou falando dos grandes youtubers, antes que alguém me critique aqui. Mas quando a gente vê os youtubers que fazem sucesso, a gente olha assim, o Porta dos Fundos, o próprio Porta dos Fundos, a gente olha assim, nossa, eu tenho que fazer uma coisa igual. Só que a gente se esquece que, tanto o Felipe Neto quanto o Porta dos Fundos são canais de 10 anos atrás. E se tu pega um vídeo deles de 10 anos atrás e pega um de hoje, é visível a diferença de qualidade. Claro. Por quê? Porque tu vai colocando, a coisa vai dando certo, daí tu vai melhorando e tu vai crescendo nesse processo. Só que se tu, no teu processo de autocobrança, não se coloca à prova, tu nunca vai ter esse feedback. E daí tu não vai conseguir aperfeiçoar o processo, tu vai estar sempre estagnado. Né? Não é que o planejamento não seja importante. O planejamento, acho que o que tu está trazendo é super importante, assim, o planejamento é super importante. A gente ter a nossa organização, né? Saber por onde a gente vai, saber quais são os caminhos que a gente vai trilhar, mas sem colocar a ideia da perfeição nisso, porque sim, a gente vai errar muitas vezes. E quando a gente traz lá para o âmbito da faculdade, é lá o espaço para isso. Porque os professores estão lá justamente para poder nos orientar,
para poder nos orientar naquilo que a gente não está conseguindo, né? Ou que a gente está tendo dificuldade. Lá é esse momento, assim, é um primeiro momento. E não é que na vida profissional a gente não possa errar, né, Anderson? Exatamente. Eu vejo, é muito comum, por exemplo, o pessoal dizendo, não, mas eu vou entrar no estágio e eu não vou saber nada e vai ser um horror. E daí tu olha assim, mas a ideia do estágio é justamente essa. Sim. Né? A ideia da faculdade é justamente essa, é tu estar lá para aprender. Não, Eu vou usar um exemplo que eu acho muito engraçado, mas eu tenho certeza que várias mulheres, que as mulheres que vão ouvir esse vídeo depois, elas vão rir de mim. Que é aquele pessoal que se bronzeia antes de ir pra praia, porque não pode chegar na praia branco. Mas, tipo assim, se a gente vai na praia pra se bronzear, por que eu tenho que me bronzear antes de ir pra praia? Exatamente. Né? Tipo assim, é a mesma coisa na faculdade. Eu não posso querer entrar na psicologia já sabendo de psicologia, porque eu não preciso na faculdade, né? Sim, sim. E daí a importância... Por favor, vai lá. Desculpa, eu tô com um Daí pouquinho a de delay no importância som. de tu te permitir errar, tu te permitir olhar pra professora e dizer, professora, não entendi, repete pra mim. A importância de tu, né, ir atrás, porque no momento que tu aceita os próprios erros, tu pode fazer alguma coisa em relação a eles. E isso que tu tá trazendo, acho que vai para vários campos, assim, né? Fiquei pensando, lembrando das minhas situações enquanto, por exemplo, não só enquanto psicóloga, mas também enquanto mãe. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, né? Tenho alguém que tá sob a minha responsabilidade e sim, em alguns momentos eu vou errar, né? E enquanto psicóloga, enquanto pessoa, enquanto amiga, enquanto esposa, vão acontecer diversas situações em que a vida é um eterno acerta e erra porque as coisas não estão sob o nosso controle. Ou melhor dizendo, 90% das coisas não estão sob o nosso controle. Né? A gente pode dizer até que tem uma pequena fração de coisas que estão sob o nosso controle. Só que se a gente tenta carregar todas as coisas, existe uma grande probabilidade que a gente gaste a nossa energia com o que a gente não pode controlar. E daí, quando chega a vez das coisas que a gente pode controlar, a gente não tem mais energia para dar conta disso. Exatamente. E aí acaba falhando mais. E não aproveitando o processo. Exatamente. Né? E esses dias eu estava conversando com uma outra aluna e me chamou a atenção muito a preocupação dela em relação ao futuro profissional. Ela tá no final essa aluna estava no final do curso, e daí ela disse, não, porque eu vejo os meus colegas e eles sabem tudo e não sei o que. Eu digo, calma, né? Tu ainda tem um tempo, né, para aprender. E daí eu falei uma coisa para ela que eu acho que é super importante como profissional. Não sei, espero que ela tenha entendido, né? Talvez não tenha entendido, mas eu disse assim, tu já tem a ferramenta necessária para ser uma profissional maravilhosa, que é assumir que tu não sabe. Porque quando tu assume que tu não sabe, tu vai ir lá e vai pesquisar até tu descobrir. Agora, se tu é arrogante a ponto de achar que tu sabe ou que tu deve saber tudo, e daí quando tu acha que deve, tu te coloca na posição de eu sou sabichão, tu não te permite ir atrás, buscar um colega, né, mostrar a vulnerabilidade ou a ignorância, de certa forma, não acho que seja a melhor palavra, mas vou usar essa, mostrar essa ignorância para buscar o conhecimento. E muitas vezes mostrar tu usou como ignorância, mas eu penso assim que é um comportamento de responsabilidade. Né? Porque quando eu penso que eu sei tudo e que eu posso me arriscar, assim aumenta mais ainda a minha probabilidade de errar. E quando a gente trabalha com saúde, a gente daí tem que ter mais responsabilidade, assim, né? No sentido de trabalhar com vidas. Então, aumenta mais a probabilidade desse aluno de poder não se sair bem em algum processo, né? Uma coisa que me chama atenção, que eu confesso que me preocupou bastante esse semestre, foi a quantidade de alunos que resolveu aproveitar o EAD, que parecia estar Sim. mais fácil, e se matriculou em 20 disciplinas. Sim. Né, onde normalmente é 10 ou normalmente é 12. E daí eu vejo o quanto aí também tem uma coisa de autocobrança, porque daí a pessoa diz assim, não, porque eu vou terminar mais rápido a faculdade, porque daí eu vou poder ganhar dinheiro. Só que não consegue entender que as coisas são pensadas para durar um tempo. Né? Então, tipo assim,
A faculdade, ela dura 5 anos, porque tu também tem um crescimento pessoal necessário durante 5 anos. Não é só acadêmico, né? Porque tu não te forma médico, fono ou psicólogo simplesmente por saber o conteúdo. Porque senão a gente podia fazer tudo EAD, né? Sim. E isso é um ponto importante. É no momento que a gente se coloca como estagiário, no momento que a gente se coloca, até como paciente, né? Porque às vezes também é importante a gente fazer, principalmente para nós, né? Psicólogos, se colocar nesse papel de paciente, é importante porque esse crescimento vai nos ajudar a ser um profissional melhor. Né? Exatamente. Tem toda a razão, Eu Anderson. tava, um dia alguém me perguntou assim, eu achei bem interessante essa pergunta, se a psicologia era um curso difícil. E eu falei pra pessoa, eu disse, não, psicologia não é um curso difícil. Na real, psicologia é um curso, Anderson, acho psicologia um curso muito fácil. Academicamente falando. O que é difícil da psicologia é tu aguentar a psicologia. Sim. Né? É tu conseguir ter paciência para se colocar no lugar do outro, é tu conseguir ter esse processo de entender, ouvir a pessoa, fazer o link daquilo com a teoria, e daí juntar e fazer uma coisa que faça sentido, e daí pegar e conseguir construir alguma coisa com isso. Mas o mais difícil de tudo é não embolar as tuas coisas com a do paciente. Isso Sim. tanto durante o processo terapêutico quanto na própria faculdade. Porque, por exemplo, para quem não é da psico, talvez não entenda muito, assim. Mas quando a gente está nas disciplinas de psicologia de família, e daí as professoras começam a falar das famílias problemáticas, metade dos alunos tem um caos para contar da sua família. Fato, assim, fato. Quando a gente está nas cadeiras de psicopatologia, e daí a gente usa um livro que a gente chama de DSM-5, que é uma bíblia dessa idade, a cada novo transtorno que a gente estuda, a gente pensa, eu acho que eu tenho isso. Mas eu acho que eu tenho esse outro também. Né? Eu acho que eu tenho todas as coisas. E isso é um ponto importante. Porque... Anderson, só deixa eu avisar que, só fazer um parênteses, já é o segundo, eu não sei, o segundo colega, aluno, enfim, que está nos pedindo para deixar disponível o pessoal. A live vai ficar disponível no IGVT e também no YouTube. Isso, vocês podem assistir quando quiserem. Exatamente. Para quem está olhando pelo meu Instagram, é lá no Instagram do NAP, pessoal. Exatamente. É só ir lá. Né? Mas é conseguir, né, crescer como pessoa e perceber que o mundo não gira em torno do seu próprio umbigo. E pessoal, eu tô brincando aqui, mas assim, tem muita gente que acredita nisso. Às vezes sem querer, né? Mas tipo assim, tem 2 pessoas falando, elas estão falando de mim. Ou tipo, olha aí, o Covid tá acontecendo, por quê? Porque eu não fiz medicina e não tô lá para criar vacina, né? E todas essas coisas acabam acontecendo porque é uma sensação de que a gente tem que dar conta de tudo. E a gente não consegue. Né? A gente não tem essa capacidade de dar conta de tudo. E no momento que a gente se coloca no nosso lugar, tipo assim, a gente é humilde, ou melhor, a gente aceita a nossa insignificância e diz, eu não posso dar conta do mundo, eu olho e digo assim, então tá, do que eu posso dar conta? Daí eu vejo que eu posso dar conta da minha saúde mental, eu posso dar conta do meu namorado, marido, esposa. Eu posso dar conta da minha alimentação. Eu posso dar conta de buscar uma atividade de lazer que vai me fazer bem. Eu posso dar conta das disciplinas. E quando a gente não pode dar conta, tá tudo bem em dizer, olha, não tô dando conta, né? E vou ter que analisar quais áreas da minha vida eu vou precisar mudar. E parar de ser tão exigente comigo mesma. Né? De ter essa ideia de perfeição, assim, de que tudo tem que estar tão no lugar, e poder reavaliar, né? Quais são as searas, então, que eu vou poder, nesse momento, abrir mão, né? Então, eu vi que alguns alunos colocaram assim, além das disciplinas, a gente também buscar mais cursos. Bom, se daqui a pouco eu tô com muitas disciplinas, talvez eu possa, num próximo semestre, fazer mais cursos. Talvez agora, nesse momento, eu vá me dedicar a essas disciplinas, e tá tudo bem se eu tirar um 7, um 8, importa que eu passe, não precisa necessariamente ser um 10, né? Eu passo com 7, eu passo com 8 e eu posso, buscar mais conhecimento. Nesse momento eu tenho muitas disciplinas. Então, será que é o momento de eu fazer tantos cursos? Será que é o momento de eu colocar tantas atividades? O que isso está me custando?
custando? Será que tá tirando minha saúde mental? Será que eu preciso me cobrar tanto assim? Né? Exatamente, né? E é interessante, né, pensando nisso que a Ana falou, a gente não pode esquecer que não é só as disciplinas dentro da faculdade. A gente tem as horas complementares, que querendo ou não, dentro da UFSPA, é uma quantidade razoável, uma carga horária alta. A gente tem as questões relacionadas a estágio, a gente tem que fazer uma iniciação científica, que é um momento super legal Super de legal. aprendizado e de inserção. Tem as empresas júnior, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer também dentro da faculdade, que estão além das disciplinas. Então, às vezes, aproveitar os 5, e eu tô falando de 5 pensando que tu tá fazendo tuas disciplinas, às vezes tu tá trabalhando, e tu precisa fazer a faculdade em 7 e também tá tudo bem. Né? Às vezes tu tem filho, e daí tu vai ter que adiar um processo, um plano, porque né, tu tem uma vida dependendo de ti. Não é a Exato. vida de algumas pessoas é simples e de outras não. E se a gente fica se comparando às vezes com aquele colega, achando que, não, mas o fulaninho, a Janinha é maravilhosa, porque ela só tira 10, né? E eu tô aqui tirando 8, eu sou um fodido, né? Mas daí eu me esqueço, né? Que talvez a Giana tenha um transtorno de ansiedade, porque não tem que estar sempre a melhor. Sei lá, a Giana pode não ter um filho como eu tenho, ou o contrário, né? Mas todas essas coisas a gente tem que parar para pensar. E principalmente porque a gente vive num mundo hoje no qual às vezes a gente conhece uma fatia da vida das pessoas que é a fatia mais bonita. Né? Que é o Instagram. Né? Eu sempre digo que é para o os meus Facebook. pacientes assim. Exatamente. Eu sempre digo para os pacientes, todo mundo que come sushi posta no Instagram. Mas ninguém posta o arroz e feijão todo dia. As pessoas acham que chegam a tirar várias fotos de sushi para postar durante vários dias. Né? Para te não. Para parecer que tu come todo dia, mas não é assim. No geral, e eu sempre digo, quanto mais tempo tu gasta no Instagram, é bem provável que tua vida seja bem chata. Né? Se tu gasta tempo demais no Instagram, é porque tu não tem mais coisa pra fazer. Se a vida tá legal, tu vai usar esse tempo pra fazer outra coisa. Exato, vai aproveitar o momento, né? Esse momento aqui tá tão interessante que eu vou aproveitar esse momento. E isso me faz lembrar um pouco, Anderson, quando a gente se encontrava, assim, né? A gente demorou tanto, saudades, a gente demorou tanto tempo para tirar fotos juntos, entre todos, assim, da equipe, e temos poucas fotos porque a gente estava aproveitando tantos momentos que a gente estava ali, que a gente esqueceu, assim, de tirar as fotos. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa vida, porque, bom, no meu contexto, né, talvez eu tenha um filho, né, e aí, bom, eu acabei me dedicando bastante para esse aspecto, e aí talvez a minha profissão tenha ido um pouco mais lento, não que ela não vá, não que eu deixe de fazer os cursos, mas, bom, eu estou me dividindo em diversos papéis. Me dividindo no papel de esposa, me dividindo no papel de mãe, me dividindo no papel de psicóloga. Então, me dediquei em vários papéis e fui indo bem em todos. Né? E aí, bom, talvez eu tenha me dedicado em várias situações e isso talvez tenha o seu lado positivo e também o lado a desenvolver. Né? Então, é importante a gente olhar para a nossa realidade sem necessariamente comparar com os outros. É importante a gente se comparar com o nosso passado. Como eu era há 10 anos atrás? Como eu era há 5 anos atrás? O que eu melhorei? Né? Então, a Giana de 5 anos atrás, com certeza, a Giana de 1 ano atrás não é a mesma de hoje em dia. Né? Então, da gente poder... E aí, quando a gente olha para isso, Anderson, o nosso nível de cobrança também reduz. E de autossatisfação, de satisfação com a nossa qualidade de vida vai melhorando. Porque, bom, melhorei, né? Agora tu falou, eu lembrei, assim, eu sou formada há um tempo já, né, pessoal? E eu tenho 2 colegas minhas, que não foram minhas colegas de graduação, porque elas se formaram depois de mim, elas se formaram uns 2, talvez 3 anos depois de mim, assim. Mas são 2 profissionais que eu admiro muito. E é muito interessante que durante um tempo eu olhava para elas e dizia, cara, elas se formaram depois de mim e construíram tudo isso, assim. Mas daí quando eu paro e olho e reflito, e daí isso é importante, porque eu poderia me sentir super mal por causa disso, né? Eu poderia olhar e dizer, cara, olha, eu perdi tempo, eu podia estar aqui nem elas ganhando dinheiro. Mas daí chegou um ponto que eu precisei olhar e
pensar assim, não, mas pera um pouquinho, vamos tentar entender essa história, né? Eu, Anderson, sou um rapaz que veio do interior do estado, que foi estudante ProUni, né, que terminou a faculdade, não tinha uma família que trabalhava na área da saúde, e eu tive que, né, construir uma carreira, do nada, do zero. Então eu tive que fazer uma trajetória. Essas minhas amigas, elas fizeram uma outra trajetória, um outro processo, né, se juntaram, né, acabaram né, construindo. Elas são maravilhosas, elas são profissionais maravilhosas. Mas elas serem profissionais maravilhosas e terem feito um processo profissional diferente do meu, não me faz de mim um profissional ruim. Nós três somos profissionais maravilhosos. Esse é o ponto. É a gente conseguir olhar e poder entender que cada um vai ter a sua particularidade dentro do seu processo, né? E não é porque o meu colega tirou 10 e eu tirei 8 que ele é necessariamente melhor e eu sou pior. Às vezes são processos diferentes. Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo aqui, quando, né, vão pensar, aquele aluno, tem aqueles alunos que tiram 10, mas se vocês olharem bem, talvez não seja todo aluno que tira 10 que vai ser um bom profissional. Né? Talvez tenha aquele médico que vai ser um narcisista, que vai cuspir na cara dos pacientes, vai ter aquele fono que não vai conseguir se colocar no lugar daquela criança gaga que não está conseguindo dar conta dos exercícios. Vai ter aquele psicólogo pouco empático. O pior ainda, aquele psicólogo daí em cima dos pacientes, né? Porque tem uns que também fazem isso, né? Pessoal, vocês não... Assim, não há o que não haja, né? Então, esse é o ponto. A gente tem que entender que são processos. E a nota, ela é uma parte. Mas ela não é a única parte. Mas ela é importante, né? Daí eu vejo que alguns... Daí pessoas dizem, então por que tem nota? Então por que o professor roda a gente com 0,5? Porque essa é a forma que a gente, como instituição, tem como avaliar. Mas não é porque nós avaliamos por isso que a gente acha que essa é a única coisa importante. E vocês não podem achar que essa é a única coisa importante, né? E daí vocês têm que ter essa noção. E isso faz parte do processo de ser adulto também. Entender que nem sempre aquilo que é cobrado é o mais importante no processo. Né? E olhar para isso é importante. Outro aspecto, Anderson, que eu fico pensando assim, sobre a autoexigência, dentro disso que tu também está trazendo, é que é muito importante a gente poder se exercitar nesse processo de autoexigência durante a faculdade, porque depois isso vai para a nossa vida profissional. E aí, bom, é muito importante, enquanto profissional, nós estarmos inteiros. Principalmente quem é da saúde. Né? Porque a gente não vai fechar o notebook às 18 horas e vai embora. Às vezes o Estamos paciente... aqui, né? 20 horas. 20 horas, exatamente. Né? Atendi o dia inteiro, né? E tô aqui às 20 horas. Assim. E tu também. Então, é importante a gente poder entender que a gente precisa fazer em paralelo a nossa vida profissional, também a nossa vida pessoal. O que me diz enquanto Giana? Né? O que me compõe enquanto Giana para que eu possa refrescar a minha mente e quando retornar amanhã, quando eu acordar amanhã, eu estar inteira para atender os pacientes que eu vou atender amanhã. Né? Então é importante fazer esse equilíbrio. Por isso é importante a gente trabalhar a nossa autoexigência, a autocobrança, também lá na vida acadêmica. Porque aí a gente vai aprendendo a balancear. Olha, acho que esse semestre eu peguei muitas disciplinas, não fiz exercício físico, não visitei minha família. Ainda hoje eu estava conversando com um aluno sobre isso, assim, que ele estava trazendo como ele se passou muito nos últimos semestres, pegou muita disciplina e acabou não visitando o vó, não visitando o vô, né? Não estando nem com tempo para poder responder mensagens ou para poder participar de videoconferências que houveram, né? Então, como é importante a gente poder fazer esse balanço? Sem dúvida. E daí tem uma questão que é importante também, que é o quanto a gente tem que conseguir olhar para essas atividades de lazer, e de visita e de cuidado e poder entender que isso não é perda de tempo, mas é nesses momentos que eu vou recarregar minhas energias para poder dar conta dessa alta expectativa que eu tenho em relação a mim mesmo. Por exemplo, se eu acho que eu tenho que ser o melhor psicólogo, o melhor médico, o melhor fono, eu tenho que ter energia para fazer isso. Eu tenho que ter energia para estudar. Então, quando eu pego, né, das minhas 24 horas, uma horinha para fazer uma academia,
um yoga, ou até uma atividade de lazer, jogar um videogame, alguma coisinha assim, eu tenho que entender que eu tô carregando minhas energias nesse momento para poder ter mais energia para justamente poder me concentrar nesse ser profissional, né? Não é perda de tempo, só que é muito comum que as pessoas pensam que é perda de tempo. Assim, não, eu trabalho demais, ou eu tenho muita coisa para fazer, então eu não posso perder tempo fazendo academia, indo visitar a mãe, a avó, os amigos. Não, pessoal, bem pelo contrário. Né? É manejo de tempo. Manejo de tempo é uma habilidade super importante. Mas a gente também tem que entender que, no geral, a gente passa. Se a gente tem 4 horas para fazer uma coisa, a gente passa no mínimo 2 procrastinando para fazer nas outras 2. Se a gente pegar essas 2 horas e fazer alguma coisa que vai fazer a gente se sentir bem, a gente não vai precisar, às vezes a gente não vai precisar das 2 horas para fazer aquilo, a gente vai precisar de meia ou de uma. Por quê? Porque a gente vai ter energia, a gente vai ter disposição para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Ou pelo menos a gente não vai se sentir tão mal depois que acabar tudo, porque a gente vai dizer, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas também consegui ter uma atividade de lazer junto. De autocuidado, né? Exatamente. E daí ter atividades, né, hobbies, essas coisas assim são tão importantes também. atividades que falem sobre a gente, porque, bom, talvez para mim seja super importante dançar, né? Talvez para ti seja super importante tocar violão, né? E quanto talvez eu possa dividir essas horas no meu dia e isso vai me trazer qualidade de vida, o que vai proporcionar com que eu esteja como uma profissional mais inteira dentro do consultório, né? E isso vai repercutir no meu paciente, vai repercutir na melhora dele também, né? E vai me dar mais tempo de trabalho, porque, bom, isso vai estourar mais lá na frente. Se eu não cuidar também de mim, da minha saúde, da minha vida, isso vai estourar mais lá na frente. Exatamente. Eu acho que a gente só tem que cuidar com as atividades que são feitas para sugar tempo. Por exemplo, o Instagram. Né? A gente fica lá horas no Instagram pensando que está tendo uma atividade de lazer, mas no geral essas redes sociais elas deixam um gosto amargo. Eu sempre digo, elas dão um gosto amargo, uma ressaca, assim. Parece um café muito forte que porque aquilo não é um prazer real. Aquilo é feito para dar essa sensação, mas no final ela não traz nada. Né? Então a gente também tem que balancear essa coisa. Não é se sentir mal para usar uma rede social. Usar uma rede social tá tudo bem. Tanto que vocês estão aqui, né? Vocês estão ouvindo a gente pelo Instagram. Mas é poder olhar para isso de uma forma funcional. Né? Para não deixar a gente ficar 5 horas do nosso dia preso ali no feed. Isso é importante. É, exatamente. Exatamente. Estamos falando de coisas super importantes e de autocuidado, né, pessoal? Quem trabalha com saúde é super importante também poder se cuidar. A gente sim cuida do outro, a gente cuida dos nossos pacientes, a gente cuida dos nossos familiares e às vezes a gente, quando é da saúde, assim, parece que a gente olha para todo mundo e a gente fica lá em um segundo, terceiro, quarto plano, né? Mas, bom, dá para contrabalancear, dá para intercalar o primeiro pódio, né? Então, agora vem os meus pacientes, no final do dia eu vou assistir um seriado, ou vou ficar um pouco com meu filho, ou vou jantar com a minha família. Dá para alternar o primeiro pódio, não precisa ser sempre só de alguém, né? De um grupo só. No final das contas, né, se a gente está falando de autocobrança, que é também o tema da live, a gente tem que pensar que é tudo uma questão de equilíbrio, né? Ter um padrão elevado para as coisas, ele não é necessariamente ruim, porque esse padrão vai nos ajudar a ter uma atenção em relação ao cuidado que a gente está fazendo no nosso trabalho. Então, se eu quero ser um bom psicólogo, um bom médico, então isso vai estar relacionado ao cuidado que eu vou ter com o meu paciente. Mas a gente não pode, daí nesse processo, descuidar de outras coisas. Entre elas, nós mesmos. Então, daí aqui vai entrar lazer, exercício físico, saúde física, saúde mental, a nossa família. E também a gente não pode ficar preso na armadilha do perfeccionismo, no qual eu acho que a coisa tem que ser perfeita, então eu faço, refaço, e nunca consigo colocar o meu projeto ou a coisa adiante. Então são as coisas que a gente tem que cuidar, né? Então é equilíbrio. No final das contas, vai ser sempre uma questão de equilíbrio. E sim, de equilíbrio e também de cuidar pra gente não controlar, né, Anderson? Exatamente. Porque, bom, talvez o que eu planejei não vá,
sair exatamente como eu gostaria e eu vou lidar com os imprevistos que vier, né? Eu acredito na minha capacidade, acredito que bom, vou superar essas falhas, são falhas que são recuperáveis. Isso. No final das contas, eu acho que a gente tem que conseguir aprender com os nossos erros, porque erros vão acontecer. Esse é uma das verdades da vida. Né? Pequenas verdades da vida. Número 1, nossos pais erraram e a gente vai ter que eventualmente, lidar não com necessariamente isso. perdoar, algumas coisas são imperdoáveis, mas aceitar que eles são imperfeitos. A segunda é, a gente vai ter que assumir as responsabilidades pelas cagadas que a gente faz. E sim, nós vamos fazer cagadas. Terceira, erros são factíveis. E uma outra coisa que é importante é não olhar para trás dizendo, olha a quantidade de coisa que eu fiz, se colocando para baixo. Mas é poder olhar do lugar que a gente está hoje para o passado e poder dizer, aquilo é o que eu podia naquele momento. Né? Então, né, às vezes a gente olha, eu tinha que ter feito escolhas diferentes, eu tinha que ter pensado diferente, eu tinha que ter feito diferente. Ok, hoje a gente pode olhar para aquilo e fazer diferente daqui para frente. Agora, quando a gente olha para trás, tem que dizer, que pena que eu não consegui fazer, mas era o que eu podia naquele momento. Né? Então, na verdade, quem tem que aprender alguma coisa é o daqui, né? O de agora. O de antigamente já não aprende mais, porque já passou. E daí é aceitar, fazer alguma coisa com o que está hoje e seguir em frente para construir um futuro melhor. Exatamente. Acrescentaria mais uma. As coisas não estão sob o nosso controle. As coisas não estão sob nosso controle. Exatamente. Essa é Né? super importante também. Às vezes a gente Né? faz tudo, dá o nosso melhor, faz tudo correto ou certo, né? E mesmo assim a gente não tem os resultados que a gente avalia como justo. Né? Porque não. Para vocês terem uma ideia, as nossas coisas não estão tanto ao nosso controle que eu tenho certeza que todo mundo passou por isso. Um dia alguém já comeu um xizão estragado e teve que ir correndo pro banheiro. E tipo assim, não adianta tu dizer, não, eu não quero fazer cocô agora. Tu vai ter que fazer. Se tu não correr pro banheiro, tu vai fazer ali naquele momento. Né? E vai ser pior, mas não tá sob o teu controle. Né? E às vezes nem dá tempo de chegar no banheiro, né, pessoal? Para mostrar ainda tipo, assim, a nossa impotência em relação ao próprio corpo. E tá tudo bem. E eu acho que essa é a principal coisa que a gente tem que levar aqui. Às vezes a gente não vai ter todas as coisas para ter a perfeição. Então, ok, a gente vai fazer o que dá. Né? Esse eu acho que é a principal mensagem. Eu sempre digo assim, antes um miojo com a pessoa que a gente gosta do que ficar planejando um jantar que nunca vai sair. Sim. Né? Que é aproveitar o momento, né, Anderson? Exatamente. Acho que Estamos por chegando hoje no é nosso isso. horário. Né? Se deixar, a Tô gente muito fala, feliz. fala, fala, fala. Normal. Pessoal, ficamos muito felizes de ver vocês aqui. Dia 18, vamos assim, próximas coisas. Dia 18 de janeiro, dia 18 é segunda-feira, se eu não me engano. Exatamente, segunda-feira, dia 18, a gente vai ter uma live especial sobre plágio e ela vai ser lá no YouTube do NAP. Então, quem não segue ainda, quem não conhece o canal do YouTube do NAP, vai dar uma olhada lá. Vai ter umas coisas bem legais. A gente vai ter uma live sobre plágio, vai ser super interessante. Então, a gente super recomenda a vocês. Eu só não lembro o horário, Ana. Acho que a Ana não. É com a Ana, mas a Giana, tu lembra qual horário que é, Gi? Acredito que era 19h30, Anderson. É às 19h30 ou às 17h30. É um desses horários. Mas a gente coloca nos stories e aqui no feed daqui a pouco. Vocês não se preocupem. Além disso, como sempre, pessoal, a gente está aqui para vocês. Se vocês precisarem, mandem um e-mail para nós lá no nap@ufixpa.edu.br. A gente está sempre aqui para vocês. Né? Esperando que vocês tenham gostado da live. Que E bom, sempre que bom estar bom. aqui com vocês. Que bom que vocês gostaram, tô aqui tendo retorno. Que bom que vocês estão conseguindo aproveitar. Como o Anderson disse, reitero, entrem em contato conosco sempre que vocês se sentirem, enfim, né, com algumas questões que precisam. Entrem em contato através do e-mail, também podem mandar mensagem aqui, que a gente responde. Tá bom?
Uma boa noite para Pessoal, todos. Se um cuidem. beijo para todo mundo. Um beijo. Se cuidem, usem máscara. Usem máscara, usem álcool gel. Fiquem em casa dentro do possível. Todo mundo virando jacaré depois da vacina. Isso aí. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, Anderson. Obrigada. Ah, isso é legal também de falar. Vai ter uma live sobre vacina, pra gente tirar todas as dúvidas de vacina. E ela vai ser ainda esse mês, eu acredito, se tudo der certo, ou no máximo em fevereiro, viu, pessoal? Então, se vocês têm alguma dúvida, nós vamos tirar todas elas. Um beijo, Tchauzinho. beijo, pessoal. Tchau, tchau.